Boa noite a todos, queridos irmãos, encarnados e desencarnados. Eu gostaria só de pedir um favorzinho, se o pessoal pudesse botar os celulares no silencioso. Então vamos dando continuidade aos nossos trabalhos. Vamos elevando os nossos pensamentos mais uma vez a Deus e a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa sexta-feira maravilhosa. Que possamos todos, já harmonizados com as preces e radiações que a nossa irmã já fez, fazendo os nossos agradecimentos, os nossos pedidos, agradecendo aos mentores deste trabalho que aqui se encontram, que já estamos todos aqui recebendo as bênçãos que aqui viemos buscar, pedindo pelo nosso irmão Márcio Amaral, que vai nos trazer a explanação da noite de hoje, que ele possa estar sendo amparado pelo seu anjo guardião, pelo seu mentor, e que nós possamos estarmos receptivos para entender e compreender a palavra do nosso irmão. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade, e vamos dando por aberto os trabalhos de palestra doutrinária desta noite. Que assim seja. O nosso irmão Márcio Amaral, que vem da Cefa de Cachoeirinha, né? Vem nos trazer regozijemo-nos sempre. Ponte e vida. Nosso irmão, por favor. Obrigado. Obrigado. Então, boa noite a todos e a todas. É sempre motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos presentes aqui nesta casa. Então, dessa forma, a gente agradece a Deus pela oportunidade de estarmos aqui presentes e também aos trabalhadores encarnados e aos trabalhadores desencarnados aqui desta casa, que nos recebe sempre tão bem. O texto de hoje, do livro Fonte Viva, tem como título Regozijemo-nos sempre. Eu vou começar aqui fazendo uma breve fala aqui. O amigo não vai ficar bravo aqui, mas ele fala assim, ó, eita palavrinha difícil de falar, regozijemo-nos. Então, como eu sei que eu vou me enrolar no meio da palestra com a palavra regozijemo-nos, já vou adiantando para todos que regozijar é a mesma coisa que estar feliz, estar contente. Então nós temos um texto aqui de Emmanuel nos falando da necessidade de estarmos felizes. E é tão bom estar feliz, né? Ser feliz é melhor que ser triste, né? A alegria é a melhor coisa que existe, já dizia a música. E é muito comum nas nossas vidas, em algumas passagens, nós estarmos felizes. Mas o texto tem uma palavrinha depois da palavra regozijemo-nos. Regozijemo-nos sempre. Aí a coisa vai mudar de figura. Porque Paulo vai nos dizer que nós devemos estar felizes em todos os momentos da nossa existência. É possível nós sermos felizes em todas as passagens da nossa existência? Será que nós não temos o direito, de alguns momentos da existência, de sermos tristes? Mas Paulo vai dizer que não. Que é necessário estar feliz em todos os momentos da nossa vida. E para que a gente consiga estar feliz em todos os momentos da nossa vida, nós devemos ampliar a nossa visão de mundo. Porque se a minha felicidade for baseada naquilo que é material, ela vai ser passageira. Se a minha felicidade estiver depositada num carro, vindo para cá eu posso bater e destruir meu carro. Acabou minha paz?
com a mesma felicidade? Se a minha felicidade está na certeza de ter um corpo sempre belo, um dia eu vou ficar velho. E eu vou ficar doente, com certeza. Então, a felicidade baseada nas coisas materiais, essas podem ter um fim logo, logo ali. E cada um vai ter um valor. Existem pessoas que, se o time perde o Grenal, acaba com a vida da pessoa. Passa o dia todo emburrado, porque o time perdeu um jogo de futebol. Então, a felicidade, que é baseada nas coisas materiais, logo, logo ali, a gente vai ter, sim, né, um baque. Mas a verdadeira felicidade, ela deve estar baseada naquilo que é espiritual, naquilo que transcende o material. A verdadeira felicidade deve estar na posse de nós mesmos, onde nós conseguimos levar onde quer que nós estejamos, sendo encarnados ou mesmo desencarnados. Então o texto começa falando o seguinte: o texto evangélico não nos exorta ao júbilo somente nos dias em que nos sintamos pessoalmente felizes. Assevera com simplicidade: regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. Muitos acreditavam que para nós termos uma vida correta, uma vida santa, deveríamos ser sisudos, sérios, de forma a não mostrar os dentes, ficar sempre com aquele semblante fechado. Muitas vezes, quando nós íamos nos templos religiosos, nós víamos as imagens de Jesus na Via Crucis, no sofrimento, na dificuldade. Então, muitas vezes a gente associou a nossa elevação espiritual ao aspecto sisudo, ao aspecto carrancudo. Mas a boa nova, o Evangelho trazido pelo Mestre Jesus, não nos pede isso. Ele nos pede que nós consigamos viver a nossa vida no mundo, sem ser do mundo. A verdadeira felicidade está baseada na paz. Na paz não aquela que o mundo nos dá, mas aquela paz que nós trazemos nos nossos corações. A verdadeira felicidade está baseada no nosso íntimo. De modo que nós devemos levar a nossa própria vida. Existe uma música que eu gosto muito, que diz assim, mais ou menos, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. A música é muito bonita, né? Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Mas, em realidade, nós é que devemos levar a nossa vida. Porque se nós ficarmos ao léu do vento, da maré, nós somos jogados por um lado, nós somos jogados por outro e não temos um rumo na nossa existência. Nós devemos ser artífices da nossa própria vida. E aquela pessoa que é religiosa, que faz tudo correto, essa pessoa tem que ter, sim, o que Jesus falava, né? Vós sois o sal do mundo. A gente tem que ter o sal que dá sabor na nossa existência. Porque se de um lado nós ficamos tristes quando perdemos as nossas coisas materiais, nós também podemos ficar tristes espiritualmente falando. Quando alguém que nós amamos desencarna. E aí, como segue a nossa vida diante dessas dificuldades? E aí o Evangelho vem nos trazer
a certeza, a ideia de que a nossa existência não se resume aos 20, 30, 40, 50, 100 anos que a gente possa viver. A nossa existência transcende o nosso corpo físico. Então, no momento que eu tenho essa visão do futuro, de que nós somos mais do que isso que nós vemos, nós começamos a compreender e ter um sentido para a nossa vida. É necessário um propósito para a nossa existência. Não ficar ao bel prazer das marés, mas ter um propósito. Ter uma finalidade para a nossa existência. Durante milênios, nós nos debatemos com as perguntas, afinal, quem somos nós? Da onde nós viemos? Afinal, para onde a gente vai? E a Boa Nova, o Evangelho, nos explica, nos mostra. Mas Jesus, em sua sabedoria, sabia que muita coisa do que ele falou, muitas das atitudes que ele teve, seriam deturpadas ao longo dos milênios. E nós tivemos a graça de reencarnar num país como o Brasil, que tem o espiritismo entre suas religiões. E Kardec, ele vai combater o materialismo. Não o materialismo histórico, dialético, não, mas o materialismo. Quando Kardec entra em contato com os espíritos, e os espíritos mostram a Kardec essa imensidão que é a dimensão espiritual das nossas vidas, nós começamos a compreender as dificuldades que nós temos aqui. Já é uma tecla batida. Nós vivemos no mundo de provas e expiações. Todo mundo usa essa palavra, né? Um mundo de provas e expiações. Ora, se a gente vive no mundo de provas e expiações, a gente não vai encontrar o paraíso aqui. Se alguém pensa que vai encontrar o paraíso, uma existência isenta de dificuldades, sinto muito dizer, não é da nossa alçada ainda nesta existência. Então, Márcio, tu quer dizer que a gente vai sofrer o resto da existência? Não. Deus é tão bom, que Ele nos dá as oportunidades que forem necessárias para que a gente possa evoluir em direção à felicidade. Tudo o que acontece nas nossas vidas tem um porquê. Nada acontece por acaso nas nossas vidas. Kardec falava das vicissitudes, outra palavra difícil, das vicissitudes. E os espíritos nos dizem que os problemas que nós temos, as dificuldades que nós temos na nossa existência, são vicissitudes que podem ter dois princípios. Um primeiro princípio das dificuldades, das vicissitudes das nossas vidas, está ligada às nossas, entre aspas, vidas passadas. A reencarnação explica muito das coisas que parecem ser inexplicáveis. Se eu acredito num Deus justo, num Deus bom, como é que eu posso compreender, por exemplo, o nascimento de uma criança com dificuldade médica, onde a vida se resume a passar anos internada no hospital, ou sofrendo mesmo as dores físicas? Onde estaria a justiça de Deus, que concede a alguns um corpo sadio e a outros um corpo com muitas doenças?
Isso, para nós, parece não ter explicação quando nós não temos essa capacidade da dimensão espiritual. A doutrina espírita vem nos mostrar que grande parte das situações que nós passamos de dificuldade em nossas vidas, elas estão ligadas a existências pretéritas. Mas não é uma punição. Não é uma punição. É uma oportunidade de expiação e de reparação. Logo, logo ali, aqueles 5, 10, 20, 30, 100 anos que sejam, passam. E os débitos que nós contraímos em existências anteriores são quitados. Os Espíritos nos dizem que todos nós, sem exceção alguma, seremos espíritos puros. Podem acreditar. Todos nós chegaremos a esse grau de pureza espiritual. Agora, nós devemos nos desfazer das bagagens que não são necessárias nesses mundos. Não dá para ser um espírito puro sendo egoísta. Não dá para ser um espírito puro sendo vingativo. Então nós recebemos oportunidades para nos depurarmos rumo ao nosso destino final, que vai ser esses mundos superiores. Então é fácil assim? Claro que não. Cada um de nós aqui tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Deus nos concede força, mas somos nós que temos que caminhar em direção à luz. Cabe a cada um de nós nos levantar, rogar a Deus as forças para a gente resistir e caminhar. A mais longa caminhada que a gente possa imaginar começa no primeiro passo. Como eu falo. O maratonista que corre 42 quilômetros começa igualzinho a todo mundo. Ele dá o primeiro passo. Então, as dificuldades que nós temos são oportunidades concedidas a nós por Deus em sua infinita sabedoria. É difícil compreender isso? É difícil entender que as dificuldades são oportunidades para a gente evoluir. Mas é assim mesmo que acontece no mundo de provas e expiações. Agora, eu falei que grande parte dos problemas que nós temos estão ligados às vidas passadas, vidas entre aspas, porque nós só temos uma única vida, né? As nossas existências passadas. Mas também existem as dificuldades ligadas às coisas que eu fiz nessa existência. Então, se eu nasci com um corpo perfeito e comecei a abusar do uso de drogas, de álcool, e venho a ter alguma doença em função disso, eu não vou dizer, o que eu fiz na outra encarnação? Não. Isso é uma consequência da nossa atitude nessa existência, nessa vida que nós conhecemos. Então, as vicissitudes, as dificuldades que nós temos na vida têm duas origens. Ou estão ligadas às vidas passadas, ou estão ligadas à nossa existência atual. Daí, a gente vai lembrar de um sermão considerados por muitos o sermão mais bonito proferido pelo Mestre Jesus, que é o sermão das bem-aventuranças, onde ele vai dizer: bem-aventurados os aflitos. Olha o que ele falou: felizes os aflitos. Felizes aqueles que sofrem a perseguição.
como é que alguém que está em aflição pode ser feliz? Leiam, né? Já fica aí, né? O sermão das bem-aventuranças. Porque Jesus, obviamente, já tinha a dimensão e ele sabia que as aflições que nós temos, elas podem servir de meio para a nossa própria evolução espiritual. Daí o bem-aventurados os aflitos. De forma que cada um de nós carrega a cruz que é possível para nós. Se ao mesmo tempo eu falei que Deus é soberanamente justo, Deus é soberanamente bom, amor em sua essência, Ele não colocaria sob os nossos ombros um peso maior do que a gente possa carregar. Imagina no nosso plano reencarnatório. Márcio, está na fila de reencarnar lá. Ó, Márcio, eu vou te passar isso aqui, mas eu sei que tu não vai aguentar. Tu vai parar ali na frente. Não tem porquê. Não teria sabedoria em delegar a uma pessoa uma vida, botar entre aspas, como a gente fala, uma cruz tão pesada que ele soubesse que a gente ia cair ali na frente. Daí a passagem. Nós carregamos a cruz que nós podemos carregar. Agora, cada um tem o seu limite. Se eu chegar ali na academia de musculação e tentar levantar o mesmo peso que o sujeito lá que está há 20 anos treinando, né, virado em músculo, eu levanto um pouquinho ali, caio ali e tenho que chamar a SAMU para me levar ali da academia. Não vou conseguir. Ele vai olhar, não é para ti. Com as dificuldades da nossa vida, é assim. Embora elas pareçam muito pesadas. Mas se a gente tem, é porque nós temos a capacidade de superar. Pois, como eu falei anteriormente, este não é um mundo de paraíso. Este é um mundo ainda onde a maldade sobrepuja. Não dá para dourar, né, a pílula. É um mundo onde nós temos muita maldade, sim. É um mundo onde nós vamos ter muitas dificuldades. Mas esse não é o nosso fim. Isso é o meio. Adequado ao meu padrão espiritual. Mas eu li no livro dos Espíritos que todo mundo vai ser um anjinho lá no céu um dia. Todos nós. Então, diante das dificuldades, regozijemo-nos sempre. Lembrando que isto é uma oportunidade bendita que nos é ofertada por Deus. Continuando o texto, ele vai dizer: nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho. Nada. Nada existe no mundo que não possa se transformar em motivo de trabalho. A consciência do dever cumprido, a consciência do trabalho bem feito, nos traz felicidade. Vou falar por mim. Muitas vezes a gente sai para fazer um trabalho, ai meu Deus, estou tão cansado. Todo mundo já passou por isso, né? Ah, é tão difícil. E tu vai lá, trabalha, quando tu vê o resultado do teu trabalho, mesmo diante de dificuldade, mesmo diante de suor, não dá uma alegria na gente? Olha o que eu fiz. Tu sai cansado, muitas vezes. Sai extenuado. Trabalha o dia todo, pega um transcal que onde cabe 5 pessoas, eles botam 10, anda 1 hora, 2 horas, chega em casa muitas vezes cansado, mas aquela consciência do trabalho e do dever cumprido nos reconforta e nos traz uma paz nos nossos corações. De modo que o trabalho, ele é extremamente necessário
para a nossa felicidade. Muitos acreditam que a felicidade seria ganhar numa Mega Sena, ir para uma ilha quase deserta, ficar embaixo de um coqueiro, tomando água ali paradinho, olhando a vida passar. Olha que coisa idílica, né? Que felicidade uma pessoa sentada na frente de uma praia durante a vida inteira. Pois bem, é bem provável que uma pessoa que tenha essa vida durante todo anos acabe desenvolvendo um sintoma de depressão, porque não tem sentido, muitas vezes, a existência. Está cheinho de gente com as contas abarrotadas de dinheiro com depressão. O mundo está cheio de gente com as contas abarrotadas de dinheiro tirando a própria vida. E aí a gente pensa, mas como? Tem tudo. Faz assim, tem tudo. Não tem tudo. Não tem. Não tem. Não tem a consciência do dever cumprido. Não tem a consciência do trabalho bem feito. Não está ligado ao que é de ordem material. Não. Passa disso. Conta abarrotada de dinheiro não traz felicidade. Traz facilidade. Facilidade. A vida se torna mais fácil. Mas mais fácil mesmo a ponto de muitas vezes o sujeito não fazer nada. É mais fácil. Não há como negar. Mas os espíritos nos dizem que a prova da riqueza ela é muito mais difícil que a prova da pobreza, por incrível que pareça. Os espíritos nos falam isso. De modo que um sujeito como eu, quando vai reencarnar, o que eles pensam? Não, mas não dá para dar muito dinheiro para ti, não. Tu vai reencarnar lá, Rio Grande, vai morar em Cachoeirinha, né, e para comer vai ter que trabalhar, vai ter que acordar às 6h30, pegar ônibus, ir para o trabalho, e essa vai ser a tua vida. Ah, mas eu nem que eu queria, né? Ah, não é para ti. Deus não dá asas à cobra. Então vai trabalhar, meu filho. E tentar chegar em casa com a consciência do dever cumprido. Mas aí eu faço um adendo assim. É difícil sair debaixo das cobertas 5h40 da manhã com 3 graus, 2 graus. Mundo de provas e expiações. Caminha, evolui e vence. Felicidade baseada no que é espiritual. Uma conquista própria nossa. Essa é a mensagem do Mestre Jesus. Jesus, quando estava nos seus últimos momentos de vida, Jesus, quando estava se convencionou a última ceia, e avisa para os discípulos ali que ele ia embora. Era chegado o momento que ele iria embora. E todos eles ficam muito assustados com essa parte. Falam, não, a gente vai estar sempre com o Senhor, não vamos deixar acontecer nada contigo. Vamos estar do teu lado. Deus fala, olha, eu vou para um lugar, mas podem ficar tranquilo. Eu vos deixo. Sabe o que ele deixou? A minha paz. Isso que ele falou. Eu vos deixo a minha paz. A minha paz vou-la dou. Mas não como o mundo. Olha a paz do mundo. Não como o mundo dá. A herança que Jesus deixou não foi casa, não foi carro, não foi pote de ouro. Ele deixou a paz. A minha paz. Olha a riqueza. E será que existe riqueza maior que uma paz no coração? Uma pergunta.
Será que existe riqueza maior do que essa consciência de uma vida de trabalho útil, mesmo diante das dificuldades? É uma pergunta que fica para nós no mundo atual. Às vezes a gente só quer um pouquinho de paz. Um pouquinho de paz nas nossas vidas. Não importa se é numa mansão, se é numa tapera, mas eu quero paz. Estar em paz. Desenvolver a ciência da paz, ter a paciência, né? Ciência da paz. Não é essa a origem da palavra, mas todo mundo acaba fazendo isso, né? Essa paciência. E eu assisti uma palestra de Simão Pedro Lima, eu acho, lá de Minas Gerais, que ele dizia o seguinte: olha, tenham muito cuidado com o que vocês pedem a Deus. Porque se vocês pedirem, me dá paciência, como é que tu vai se dar paciência? Ah, tu quer paciência? Então tá, aqui ó. Vamos ver se tu tem paciência mesmo. A gente tem que pedir paciência, mas a gente vai ser exercitado no dia a dia. É na nossa vida. É muito bom a gente estar numa casa espírita. É muito bom a gente poder conversar. Mas a nossa vida não se restringe à casa espírita. A nossa vida está dentro do nosso lar, a nossa vida está dentro do nosso trabalho, onde nós vamos colocar, né, em prática aquilo que nós estudamos na casa espírita, aquilo que nós conversamos no Evangelho, vai ser lá na rua, vai ser lá no dia a dia que a gente vai exercitar tudo isso, o que a gente aprende, as benesses que o mundo espiritual nos traz. É lá, no contato com o outro. Mas cientes de que nós ainda não somos capazes de estar 100% felizes nas nossas vidas, não. Nós somos ainda seres muito frágeis. Vai existir momento nas nossas vidas, sim, de vacilação. É da nossa natureza. Mas aí nós temos uma outra recomendação do Mestre Jesus. De vigiai e orai. A gente aprende nos estudos que o verdadeiro cristão não é reconhecido por ser uma pessoa somente inabalável, um ser isento de erros. Mas o verdadeiro cristão é aquele que reconhece os seus erros e se esforça para domar as suas más tendências. Nós somos isso. Nós já somos capazes, aqui, lendo, de reconhecer as nossas fraquezas. Quando nós estamos numa casa espírita, estudando a Boa Nova, estudando o Evangelho, a gente quer ter acesso a essa luz eterna, aqui, né, no nome da casa, que, se ela é eterna, essa luz é emitida por quem? Por Deus. Nós queremos ter acesso a essa luz. Faz parte da nossa existência, das nossas dificuldades. Mas a importância de nós nos esforçarmos para domarmos as nossas más tendências. Aqui na minha frente eu tenho, né, grande parte da minha família, né, minha mãe, minha filha, minha esposa, me conhecem, né, e sabem das dificuldades que eu tenho, né, morais na minha vida. Mas eu me disponho, sempre que possível, estar numa casa espírita, procurar estudar, e quando eu erro, eu tento refazer, analisar os meus erros para que isso não aconteça. E assim eu vou vivendo 40, 50, 60, 70, 80 anos, e vamos ver o que vai acontecer
ali na frente. Espírito completista? Não vou ser, e raríssimos vão ser. Mas eu creio no infinito amor de Deus. E eu creio que as dificuldades que eu vou passar, as dificuldades que aparecem na minha vida, são meios de me tornar uma pessoa melhor do que eu era antes. Eu espero que um dia, eu seja capaz de olhar para trás e ver que pelo menos em alguma coisinha, num pontinho, a gente melhorou. E isso já vai ser uma grande valia. Porque a nossa evolução, ela não dá saltos. Tem alguns casos lá, um Saulo que vira Paulo, que muda da água para o vinho, mas a gente não é Paulo de Tarso. A gente é Márcio Amaral de Cachoeirinha. E o Márcio Amaral de Cachoeirinha caminha com passinhos de formiga, não vai dar grandes saltos, mas como Deus me ama, Ele é meu Pai, Ele é meu Criador, Ele vai lá, cara. Vai lá de novo lá para Cachoeirinha, faz alguma coisa, Vai andando, E a gente vai evoluindo da maneira que nos é possível. Daí a importância de nós regozijarmos-nos sempre. Estarmos felizes por estarmos tendo oportunidades, mesmo diante da dificuldade nas nossas vidas. Nenhum de nós carrega uma cruz que seja mais pesada do que nós possamos suportar. Tenhamos fé, tenhamos esperança em Deus, tenhamos os exemplos de Jesus sempre vivos nos nossos corações, porque Deus nos espera de braços abertos. Eu agradeço a atenção de todos neste momento. Muito obrigado. Claro. Eu vou pedir para o nosso irmão, então, fazer a nossa prece, o nosso passe espiritual. Queridos irmãos, tenhamos a certeza que diante de cada um de nós tem um irmão da luz que veio nos trazer aquilo que nós necessitamos. Durante a prece do nosso irmão, que possamos nos concentrar. Então, neste momento, procuremos elevar os nossos pensamentos, dedicar os nossos melhores sentimentos a Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos ama infinitamente, rogando a sua proteção, o seu amparo divino, pedindo forças para que possamos trilhar o caminho do bem na nossa senda evolutiva. Senhor, sabedores somos todos nós das nossas imperfeições, das nossas dificuldades morais. Contudo, sempre perseverantes, com fé, acreditando na nossa possibilidade de melhoramento, agradecemos pela nossa vida, pela nossa existência, pelas oportunidades benditas colocadas nas nossas vidas para evoluirmos, para trilharmos o caminho do bem rumo à luz, rumo à luz eterna emitida pelo Criador. Assim, Senhor, tranquilos, harmonizados e cientes da Tua presença nas nossas vidas, agradecemos
por tudo o que nos dá. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Obrigado a todos, uma boa noite. E a nossa irmã Ionara vem dar os recadinhos. Obrigado. A palavra foi muitas vezes repetida, mas nos regozijamos com a tua presença. Trava-língua. E mais ainda nos toca o coração ver mãe, esposa e filha se fazerem presentes, né? Que coisa bonita. E durante a palestra eu pensei também em tantos casais que estão aqui com seus filhos e mães também, não necessariamente casais, tantas pessoas que estão aqui, né, com seus filhos, que a maioria não está aqui dentro, está lá na evangelização. Que coisa mais linda, que possamos ser gratos por isso, né? Eu lembro quando eu tinha as minhas pequenas e estavam aqui comigo, hoje cada uma já tem a sua vida adulta, enfim, mas isso é tão bonito, isso é tão bom, é tão maravilhoso, que também possamos nos regozijar com isso, né? Que palavrinha difícil, né, Márcio? Então tá, a gente pede que os trabalhadores se dirijam à cabine enquanto a gente passa os recadinhos, porque eles já conhecem, né, a rotina da nossa casa. A gente inicialmente informa que lá no fundo, perto da porta, naquele balcãozinho, tem umas garrafinhas de água, que são águas fluidificadas pela espiritualidade e que estão à disposição. Cada um que quiser pode pegar, tá? Quando tá em sacolinha tem dono, tá, gente? É aquelas que estão limpas, sem rótulo, sem nada, são as que estão à disposição de todos. Em seguida, quem vai passar no passe ou no atendimento fraterno, em seguida o pessoal faz a abertura ali inicial dos trabalhos de passe e em seguida começa a chamar, tá? Quem quiser ler livros espíritas, nós temos para empréstimo e para venda. Daí a Neuza que atende é ali no saguão, tá? Já tem alguns expostos e é só falar com ela que ela vai saber orientar. Amanhã, sábado, nós temos pela manhã o trabalho também de palestra. Temos estudo da doutrina espírita em um formato diferente, não é o formato continuado, não é o estudo sistematizado da doutrina. Qual é a diferença? A diferença é que as aulas não são encadeadas, as aulas não são interdependentes, são temas, estamos estudando este ano a obra A Boa Nova. Então, em cada sábado é feita a leitura de um dos capítulos da Boa Nova e as reflexões são sobre aquele capítulo. Isso nos proporciona a oportunidade de conhecer a dinâmica de um grupo de estudo espírita. Para quem também já está estudando há muitos anos e quer vir participar, é bem-vindo. Para quem nunca veio e quer só ver como é que é, também é bem-vindo. A aula é interativa, tá? O pessoal participa bastante, todos que vêm têm o direito de falar, de fazer intervenções, de questionar, de também dar sua contribuição nestas aulas, né? Mas a nossa manhã de sábado inicia com o nosso café com luz, que esperamos que seja eterno. O nosso café com luz e cuscuz. Cuscuz com leite, leite de vaca e farinha de milho da colônia. Aí, isso é a casa que oferece, né? Não tem nenhum custo. O custo para participar é um sorriso, tá? Sempre, em todos os trabalhos da Casa Espírita, o custo para levar a água, para receber um passe, para ser atendido no fraterno, para tomar um café conosco, o custo é um sorriso, tá bom? E todos são muito bem-vindos. O café inicia às 8h30
termina às 9h15, onde a gente passa para o trabalho de estudo. E depois, às 10h40, aí a gente tem a palestra do sábado, que ela é um pouquinho menor do que essas da quinta e da sexta, porque ela tem o caráter de oficina. Ela ainda é uma oportunidade de treinamento para estudantes da casa, ou às vezes tem trabalhadores que já estão há muitos anos na casa, mas nunca se encorajaram a fazer uma palestra. Então a do sábado é um pouquinho menor, e justamente para que a pessoa possa se experimentar, né? Já revelamos alguns talentos aí nessas oficinas de sábado. Eu tenho mais algum recado? Alguém se lembra? Quem quiser entrar no nosso grupo de WhatsApp aqui da Casa Luz Eterna para poder acompanhar toda a dinâmica, né, da casa, no mural ali fora no saguão tem um QR Code, que daí é só apontar a câmera do celular para lá e ele gera um link e a pessoa consegue entrar facilmente no grupo, tá? João, eu tenho mais algum recado? Eu não estou me lembrando. Os estudos sistematizados. Os grupos de estudo sistematizado, né? Eu só falei do estudo de sábado. Os grupos de estudo sistematizado, nós temos presencial e online. Em algum lugar a gente consegue se encaixar, né? De acordo com os nossos horários, a nossa vontade, a casa consegue atender a agenda de todos os interessados em participar, né? De um grupo de estudo para conhecer mais e quem sabe um dia se regozijar conosco, né? Estar aqui na frente, né? Estar na condição de fazer uma exposição exige muito estudo, né? E é um dos principais objetivos também, né? Para que a gente possa falar com mais propriedade sobre esta doutrina dos espíritos, né? Eu acho que eu encerrei meus avisos, eu devo ter mais e devo ter esquecido, mas era isso. Muito obrigada pela presença de todos e pelos que nos assistem virtualmente.